Assim diz a palavra de Deus. Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e se ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, e o servo inútil lançai. Versículo 29. Porque a todo o que tem lhe se dará, e todo terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós falamos desse texto não tem muito tempo. Eu acredito que 1 ano e meio no máximo, quando falei sobre nós só seremos reconhecidos por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que sabemos. Nós não somos reconhecidos pelo conhecimento, mas por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós executamos. Mas nesse mesmo texto, eu quero ressaltar algo muito simples, que é sobre o sentido da vida. Se você já descobriu o sentido da vida, se você já sabe qual é o sentido da vida e qual é o propósito da vida, porque a vida que Deus nos deu, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Se você sabe o porquê daquilo que você faz, se você sabe por que você faz o que você faz, por que você é dessa forma, por que você pensa dessa forma, por que esses são os teus valores, os teus princípios, aquilo que é agregado na sua vida, por que você pensa assim? Você já parou para pensar no sentido da vida? Se a gente olhar de uma forma assim lógica, nós nascemos, Deus nos dá a vida, nós nascemos ali na concepção e nascemos careca, né? Sem dente, frágil, dependente, precisamos de cuidados, e o tempo vai passando, né? Aí nasce cabelo, nasce dentinho, a gente vai ficando mais independente, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a pedir, e alguém vai nos alimentando e a gente vai desenvolvendo a vida. Amém? É assim? É assim que acontece. E nós, quando começamos a envelhecer, né, quando a idade chega, aí nós vamos ficando careca, perdendo os dentes, com dificuldade de falar,
com dificuldade para falar, para andar. Nós vamos deixando aquilo que nós já aprendemos desde criança. Às vezes precisa de cuidado. E de fato, nós vamos começar a nos comportarmos como crianças. Parece que a gente vai voltando, né? É o tempo. Mas no meio disso, entre a sua infância e a sua velhice, a sua fase idosa, há o que encontrar, que é o sentido da vida e o propósito da vida. Esse propósito ele precisa ser muito bem definido na nossa vida. Você traz, querendo ou não, você traz muitas coisas que é dos seus pais. Eu vi uma mãe corrigir uma filha, hoje ela falou assim, se você fizer isso eu quebro os seus dentes. Né? E provavelmente a mãe dela falava isso para ela. Ou se você correr vai ficar pior. Hein? Aquelas ameaças de mãe quando o negócio fica estreito, né? Quando precisa. Então, às vezes, a mãe corrige dessa forma, aí a filha que foi corrigida dessa forma, corrige o filho da mesma forma. Muitas coisas que a gente traz dos nossos pais. Coisas boas e coisas ruins. Nós trazemos princípios, nós trazemos valores, nós trazemos imprimido em nós muita coisa que vem dos nossos pais. Portanto, nós devemos, por nós mesmos, encontrar o sentido da vida e o propósito da vida. Amém? E aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, quando nós nascemos em uma cultura, nós absorvemos essa cultura. Se você nasce no Brasil, você não tem o hábito de tirar o sapato para entrar em casa. Eu nunca tiro. Eu lembro quando visitava o pastor Ramsés, eles tiravam o sapato para entrar dentro de casa. Eu já chegava com sapato e tudo, né? Eu não sei porquê até hoje, mas eles tiravam os sapatos. Não sei se eles vieram, são orientais, alguma coisa assim, ou aprenderam, né? Melhor. Mas eu esquecia e chegava com o sapato e tudo, já estava lá na cozinha. Né? Então, às vezes, quando eu lembrava, eu tirava, mas não é um hábito do brasileiro. Mas se você for em outros países, é um hábito. Na Ásia é muito comum, né, esse hábito. Então são coisas que nós absorvemos. E a gente vai entender o que é certo e o que é errado a partir daquilo que nós absorvemos. A partir daquilo que a gente entende. Tem lugares que uma coisa é errada, em outro país não é errado. Se você pega uma cultura, tem lugares que é legal e é normal a poligamia. Para nós não é nem legal e nem normal. E nem juízo, né? Porque a palavra de Deus diz, não pode servir a dois senhores, amém? Duas senhoras então, muito menos. Cultura, lugares diferentes, visão diferente, e nós vamos absorvendo. E no meio disso tudo, nós precisamos encontrar o sentido da vida, o propósito da vida e o que Deus tem para nós. Porque Deus nos entregou algo preciosíssimo. Então, como que nós vamos encontrar esse sentido? Bom, nós recebemos da palavra de Deus, a palavra universal, que em qualquer cultura, em qualquer estado, qualquer país, é uma palavra que ela se torna universal porque ela traz uma mensagem de amor, uma mensagem de resgate, uma mensagem de salvação. A palavra de Deus, ela não quebra a cultura, ela só quebra quando é anti-evangelho, anti-salvação. Então, ela respeita as características de cada um. Deus criou você e te deu as características e os talentos. Amém? Então, Deus respeita as suas características. A palavra de Deus respeita os seus talentos, os seus dons, a forma que você é. Você só precisa convergir a vida para a salvação, para o evangelho, para o propósito de Deus. Deus que deu a vida, que deu os talentos, que deu a característica, compreende muito bem isso. É um erro quando nós tentamos mudar uma cultura sem apresentar o amor primeiro. E a cultura não deve ser mudada e não precisa ser mudada a menos que seja uma cultura pecaminosa, a menos que seja uma cultura que é contrária ao evangelho. Então essa palavra de amor deixada por Deus aos nossos corações, é justamente para nos abraçar, justamente para nos envolver, justamente para que você encontre o sentido da vida. Uma vez que você encontrou o sentido da vida, Deus vai ser glorificado, e a sua vida vai ser muito melhor, a sua vida vai ser muito mais abençoada. Feliz aquele que encontrou o sentido e o propósito. Então, sentido e propósito são coisas diferentes. O que é o sentido da vida?
O sentido da vida são os seus dons, o que Deus te deu. São os seus talentos, aquilo que você faz melhor do que a outra pessoa. Por exemplo, eu admiro, eu acho bonito quem tem o dom para música, canta, toca, etc. Tem gente que canta e toca, e faz muito mais do que isso. Eu gostaria muito, mas Deus não me deu. Então eu tenho que saber o meu lugar. Cada um tem uma característica, um dom, um talento diferente. Encontrar o sentido da vida é descobrir o que você faz melhor. E quando você descobre o que você faz melhor, você coloca propósito em cima daquilo que você faz melhor. O que é o propósito? É a parte prática daquilo que Deus imprimiu em você. Tem gente que recepciona muito bem, outro já não é muito simpático, Não é bom colocar ele na recepção da igreja, porque ele é um pouco carrancudo, meio amargurado, meio mal-humorado, então não serve para ficar na recepção da igreja. Tem que ser alguém assim, simpático, comunicativo, alegre, pronto, gentil. Esse tem habilidade para ser um recepcionista na igreja. E recepciona muito bem. Cada um faz uma coisa melhor do que o outro. E não tem nada de errado nisso. Não é nem mais e nem menos. É simplesmente características diferentes. Bom, esse texto que nós lemos aqui, em Mateus capítulo 25, versículo 14, fala de talentos. Um senhor que viajou e deixou os seus talentos. E esse texto ele vai nos mostrar que nós estamos vivendo um constante treinamento. A vida tem que evoluir. A vida com Deus também tem que evoluir. Nós somos desenvolvidos, nós somos testados o tempo todo, nós somos trabalhados o tempo todo, nós somos provados muitas vezes, mas aqui nos mostra que nós devemos administrar bem aquilo que Deus nos deu. Os talentos que Deus nos deu. Os dons que Deus derramou sobre a nossa vida. Porque aqui ensina sobre os talentos, ensina que os servos do Senhor, eles devem ser cuidadosos, eles devem ser fiéis, eles devem sempre evoluir, sempre melhorar o que ele está fazendo, o que ele sabe fazer, ele deve administrar bem, ele deve estar pronto, deve ser eficiente, mas não deve ser o melhor do mundo, porque Deus não chamou pessoas para ser o melhor do mundo. Você só tem que olhar para a sua vida e ver se hoje você é melhor do que ontem. Não é só a evolução da espécie, é a sua evolução individual, como pessoa. Não é só a evolução da raça humana, não, é a sua evolução, o seu desenvolvimento, é o seu crescimento pessoal. Então, o Senhor aqui, no texto que nós lemos, ele chama os seus servos, ele entrega 5 talentos, devido à capacidade, a outra ele entrega 2 talentos, a outra ele entrega 1 talento. E ele diz, eu vou viajar, daqui a algum tempo eu volto, e a gente acerta as contas. E assim ele faz, ele sai de viagem, e aqueles que receberam os talentos deveriam trabalhar aqueles talentos. Deveriam exercer, colocar propósito, porque o talento é o sentido. O que dá sentido na vida? Aquilo que você faz te dá prazer, te preenche, te dá alegria. Agora você pode descobrir o sentido e não colocar propósito. O propósito é quando você vai lá e faz. Seria muito bom se a gente pudesse viver do sentido da vida, do nosso talento, mas muitas vezes não dá certo. Para sobreviver, você tem que fazer uma coisa, mas às vezes o seu talento é outra. Mas o seu talento não precisa ser deixado de lado, você pode exercê-lo para te dar significado na vida. Você está vivendo de uma coisa, mas você tem um talento para outra, você vive, por exemplo, aqui nós temos aqui no louvor, você é representante e vive disso. Mas você tem um talento para a música, então você vive como representante, a sua profissão, o seu sustento, mas você exerce a música porque é o seu talento e isso te dá prazer. Isso te dá sentido na vida, isso te dá significado. Amém? Então, Deus faz as coisas perfeitas. Deus faz as coisas de uma forma assim, é claro, naturalmente dele, sobrenatural. Então, o que Deus derramou sobre a sua vida é para que traga sentido sobre a sua vida. Além de descobrir, você tem que exercitar. É interessante porque a palavra talento hoje é usada para descrever habilidade,
um talento artístico mesmo, mas naquela época era quantia, dinheiro, uma moeda. Então ele vem e entrega uma quantia em dinheiro para cada um, para que eles venham e administre e possa ganhar mais com isso. Só que ele não disse o dia que voltaria. Pensa nessa parábola como a volta de Jesus. Você é aquele que recebeu os talentos da mão do Senhor. Jesus é aquele que ressuscitou, está à direita de Deus Pai, de onde intercede pela nossa vida, mas disse: eu estou entregando o talento para vocês e voltarei. Como foi ministrado aqui. E quando eu voltar, nos diz aqui, nós vamos acertar as contas, amém? Aqui no versículo de número 19, isso aqui não é uma ameaça, isso aqui senta aí e vamos acertar as contas. A palavra de Deus é uma palavra de amor, é uma palavra de salvação. É uma palavra que nos leva ao crescimento. Então, nesse tempo, o talento era uma moeda. E como nós usamos a palavra de um significado, um sentido diferente, melhor dizendo hoje, que você olhe para o seu talento, olhe para aquilo que Deus te deu, aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, aquilo que você faz melhor, e procure colocar propósito, exercitar, e você será bem-aventurado. Muitas pessoas não encontraram alegria, felicidade ainda, porque não encontraram o sentido. Mas não encontraram o sentido porque não cavaram, não buscaram, não descobriram, e quando descobriram, não colocou propósito, não exercitou. Pense comigo sobre aquilo que Deus te deu. Sabe que uma das coisas que nos gera mais alegria, satisfação, é quando você ajuda alguém. Não sei se você já teve essa experiência. Eu espero que sim, como cristão. A melhor sensação que tem, como homem, ser humano, é quando você ajuda alguém, você abençoa alguém e você vê fruto na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que recebeu, ela está feliz, mas você volta para casa muito mais feliz, com uma sensação de dever cumprido, de propósito cumprido, com a sensação de que a vida tem significado, de que a vida faz sentido. Isso nós não podemos deixar. Sabe por que muitas vezes nós somos infelizes? Porque nós pegamos o talento que Deus nos deu e fazemos como aquele que recebeu nós cavamos um buraco e enterramos. E quando nós enterramos o talento que Deus nos deu, nós vamos ficando infelizes, sabe por quê? Porque nós vamos ficando egoístas. Nós vamos vivendo só assim, cada um vive para si. Isso não gera satisfação plena, felicidade. Quando você começa a viver a sua vida e a sua vida compartilha, ela automaticamente vem de Deus. E principalmente quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a alegria que é gerada, ela é indizível, ela é incontável. Experimente fazer isso um dia para você ver. Um dia nós tivemos uma experiência interessante que acho que, não sei se foi o grupo, os diáconos, nós fizemos uma visita no asilo e nós não voltamos mais para falar nisso, né? Nós fizemos uma visita ao asilo e foi muito interessante. Ali todos velhinhos e alguns familiares foram visitar, a gente estava ali, cantamos um hino, aí tinham alguns ali que era convertido e ficaram felizes de receber a gente. Aí tinha uma irmãzinha lá, muito de bem com a vida, muito feliz. E ela começou a cantar um sertanejo lá, e não se escandalize, nós cantamos sertanejo junto com ela, não foi não, Geraldo? O Geraldo entrou no sertanejo lá, junto com a irmã, e o negócio, só alegria, que bênção, que belezinha, pregamos o evangelho para ela, falamos do amor de Jesus para eles, mas você está ali participando, você está ali compartilhando, nós não estamos ali para dar uma lição de moral, nós estamos ali para estar. Quando voltamos para casa, quando voltamos para a igreja, que sensação maravilhosa, que vida maravilhosa, que sentido a vida trouxe. É essas coisas que nós abandonamos e que às vezes vai apertando, amargurando o nosso coração. Amém? Então o Senhor reuniu os servos, disse que ficaria esse tempo longe, que voltaria para acertar, confiou a eles os talentos, os bens, as riquezas, e depois de um tempo voltou. Como que esse Senhor tratou esse servo? Tratou como sócio. Vocês vão ter
remuneração quando eu voltar. Quando eu voltar, a gente vai fazer o acerto. E vocês serão remunerados, vocês terão PPR, né? Vocês terão participação nos lucros. 2 teve participação nos lucros, né? O lucro foi bom, mas teve um que não, enterrou o talento. Ele pega aquilo que ele recebeu do Senhor, e é interessante como que ele enxerga o Senhor. Isso que é interessante, a visão que ele tem de Deus, a visão que ele tem do Senhor, a visão que ele tem do patrão. Mas enfim, o Senhor conhecia bem os seus servos e a capacidade. Deus nos dá aquilo que nós somos capazes de fazer. Todos nós temos dons e talentos. Você tem um valor enorme para o Senhor, o que Deus te deu tem um valor enorme. E você precisa exercitar isso e você será muito feliz nisso. E não pense só em categorias evangeliqueis, assim, tá bom? Não pense só em categorias assim de instituição igreja. Pense em categorias assim elevadas da vida. Em categorias humanas, porque tudo que Deus ama é o homem. O que Deus mais ama é o homem. Então nós temos a instituição, nós temos a igreja, faz parte, o processo é esse mesmo, aceitamos, convivemos, mas o que traz sentido é de pessoa para pessoa, de vida para vida, de palavra para palavra, de palavra para o coração. E o que você vai entregar a Deus no acerto de contas? Vamos aplicar isso para a nossa vida espiritual? Para o nosso ministério? Deus te deu dom. Saiba disso. Você sabe fazer algo melhor do que eu. Você sabe fazer algo melhor do que alguém. E não no sentido de fazer melhor do que o outro. É porque você tem facilidade. Você aprende mais fácil, você faz mais fácil. Eu posso ficar 50 anos aqui treinando um violão e cantando, talvez melhore um pouquinho, mas não vai ficar bom, 100%. Aí vem um outro aqui que tem o dom, que tem o talento, em 3, 6 meses ele está muito bom, muito melhor do que eu. E eu fico 50 anos e não saio do lugar. É aquilo que você faz bem. Seja dedicado, descubra aquilo que Deus te deu. Deus deu a todas as pessoas. Deus deu a todos os seus filhos. E às vezes não está sendo usado, nem em prol da própria vida, nem em prol do reino, nem em prol de outra pessoa. O que trará significado, sentido na sua vida é quando você compartilha aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Aquilo que Deus derramou a você. Esse texto que nós lemos aqui diz que todo recurso é do Senhor. Amém? Os servos só receberam. Quem deu o recurso foi o Senhor. Então chamou os servos, fez o contrato, assinaram o contrato, mostrou as cláusulas, as condições. Deve ser dessa forma. E eles assinaram ali e disse, haverá uma recompensa, uma remuneração, uma participação nos lucros, e eu estou saindo de viagem. E diz aqui no início que o que recebeu 5, ele imediatamente, no versículo 16, imediatamente ele foi trabalhar os seus talentos. O que ele recebeu, ele foi fazer investimento, ele foi fazer negócio, ele foi tirar o melhor daquilo que ele recebeu. Ele usou e abusou no bom sentido. Imediatamente. Será que às vezes não é isso que está acontecendo conosco? Deus nos deu um talento e a gente dorme? Deus nos deu um talento e a gente não está exercendo? Deus nos deu um dom e a gente não está colocando propósito em cima desse dom? Será que a gente está enterrando o que Deus nos deu? Diz aqui que ele não demorou em fazer isso. Imediatamente ele saiu e foi e colocou em prática. Aquilo que Deus deu para você, mesmo quando nós não cumprimos, o Senhor não pede de volta nesse inteirinho aí da vida, de que você tem condições de exercitar, de viver, da vida adulta, mas por decisão, por opção, não exercitou. Então, assim, Deus só vai
falar a respeito desse assunto no acerto de contas. Porque Deus é assim, às vezes tem pessoas que dão alguma coisa para a gente, e às vezes a gente pisa na bola, né, ela quer tomar de volta, né, o presente. Quer o presente de volta porque alguma coisa no relacionamento não está legal. Mas Deus não é assim, e nós não deveríamos ser assim, né? Deu, está dado. Entregou, entregou. E Deus é assim, Ele entrega e não pede de volta. Mesmo aqueles que estão distante da presença de Deus, Deus não retira dele o dom que Deus deu. Isso é maravilhoso, isso é interessante. Olha como Deus nos trata. Então o Senhor aqui faz essa parceria com eles, né? E vem o que recebeu 5 e diz: Senhor, eu recebi 5, estou entregando mais 5. E o que é que o Senhor vai dizer para ele? Servo bom e fiel. Porque foi fiel, porque foi fiel no pouco, porque foi zeloso, porque administrou bem o dom, você terá muito mais, você será abençoado. E vem aquele que recebeu 2 e faz da mesma forma. Da mesma forma ele diz: servo bom e fiel. E o Senhor elogia aqueles que entregaram o dobro. Vocês foram bons no que fizeram, foram fiéis com o que receberam. O Senhor começa a elogiar a vida deles. O Senhor, de certa forma, traz uma honra, traz uma exaltação. Diz para ele que vocês terão comigo. Eu confiei em vocês e deu tudo certo. Eu confiei em vocês e vocês fizeram. Então ele convidou para sentar à mesa e comemorar os resultados. Não é isso que a história nos diz? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Senta aqui à mesa, vamos jantar e vamos falar daquilo que você fez, das experiências. Imagina nós todos sentados à mesa com Cristo na eternidade, conversando sobre o nosso ministério, a nossa vida, a nossa trajetória. Por quê? Porque nós encontramos o sentido da vida. E ao encontrar o sentido, colocamos propósito, exercício. E a gente tendo esse diálogo com Cristo, sentado ali com Cristo na eternidade com o Senhor, e Jesus olhar nos teus olhos e dizer: servo bom e fiel. Tudo isso aqui eu te dou, porque fostes fiel. Agora não pense nisso só em trabalho na igreja, em benefício para a igreja, não é disso, eu estou falando da sua vida. O meu interesse aqui não é institucional, o meu interesse aqui é na sua vida. A palavra que Deus ministra é ao seu coração. Para que você viva vida abundante, você deve vivenciar o sentido, os talentos, os dons. Compartilhar, não enterre, viva-os. E será bem-aventurado. Feliz o homem que recebe do Senhor e sai semeando, sai compartilhando aquilo que Deus deu. O Senhor vai dizer: senta aqui na mesa comigo. Que prazer enorme, você correspondeu. Você abriu o coração. Se apresente. Da mesma forma que o que recebeu 2 saiu imediatamente, sem demora. Será que não estamos demorando demais para cumprir o propósito de Deus? Será que a gente não está atrasando muito, entre aspas, aquilo que Deus nos entregou? Será que a gente não está dormindo? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Tem algo aqui que você gosta de fazer? Faça o que você gosta de fazer. E você será muito mais feliz. Não só de pão viverá o homem. Não só de trabalho viverá o homem. Não só de dinheiro viverá o homem. Quantas pessoas ricas nós conhecemos que são infelizes? A vida ela é um conjunto, você tem que
passar em todas as estações. Trabalho traz realização, família traz realização, vida espiritual traz realização. Você tem que equilibrar essas coisas. Saúde traz realização. Quando nós vamos falar de saúde espiritual entre líderes, nós falamos muito sobre cuidar do espírito, cuidar do corpo e cuidar da mente. É isso que nós devemos fazer, é isso que você deve fazer. E você tem talentos para isso, você tem habilidades para isso, porque Deus requer de cada um aquilo que Ele entregou. Se Deus te deu, é porque você é capaz. Ele dá a cada um aquilo que é capaz. Você tem competência? Sim. Você pode, sim. Talvez você precise de ajuda em alguma área da sua vida, mas isso pode florescer, pode despertar. Veja o Senhor com bons olhos, porque olha o risco que nós corremos. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Quem disse isso para você? Isso aqui é quando nós negligenciamos a vida e começamos a ver a Deus como um Deus ruim, ou um Deus que abençoa mais a um do que o outro, e não é. Os dois servos têm uma visão do Senhor, e vai lá e entrega o talento em dobro, e é abençoado. O que não trabalhou o seu talento, enxerga Deus como um Deus ruim. O Senhor da seara aqui como um Senhor ruim, um Senhor severo, um Senhor injusto, um Senhor que abençoou os outros dois e não o abençoou. Então a visão fica distorcida por causa da negligência, por causa do pecado, porque nós não abrimos o coração, não entregamos. A gente vai passar a ver a Deus como um Deus ruim, um Deus que não se interessa por nós, um Deus que não cuida, um Deus que não abençoa, um Deus que não supre, um Deus que não se importa. E não é verdade. É a nossa visão que está distorcida quando enxergamos a Deus assim. Por ele ser infiel, ele passa a ter uma visão distorcida de Deus. Não é isso que acontece quando pecamos? O coração endurece, a visão muda, a vida muda, começamos a ficar revoltados com a igreja, revoltado com o pastor, revoltado com Deus, revoltado com os irmãos, revoltado com todo mundo, mas daquilo que está dentro de nós e não fora. Porque todas as coisas são boas para aqueles que olham com bons olhos. E aqui nós aplicamos na vida espiritual, esse Senhor aqui nós aplicamos como Deus. Deus faria alguma coisa ruim para a sua vida? Eu já vi pessoas assim com muita resistência em contribuir na igreja, mas eu te pergunto, Deus faria alguma coisa ruim para você? Tudo que Deus te ordena e faz é para o seu próprio bem. Eu ouvi um testemunho de um pastor que é muito interessante. Ele tirou um tempo de consagração e depois desse tempo de consagração, Deus confrontou muito a vida dele. Deus disse para ele, Deus falou assim para ele: você não faz nada. E ele ficou um pouco revoltado e foi discutir com Deus, mais ou menos igual Jó, assim. Está conversando com Deus, está discutindo com Deus, e ele resolveu se entregar ainda mais. Mas passou pela mente dele que Deus é um Deus egocêntrico. Por que Deus quer adoração? Deus é egocêntrico? Por que Deus requer louvor? Que os homens fiquem adorando o seu ser, a sua majestade. Ele quer ser visto, compreendido dessa forma. Esse questionamento, essa crise passou pela mente, pelo coração dele. Mas o Espírito Santo de Deus, de uma forma doce e sutil, falou o coração dele simples, claro, compreensível. Eu quero que os homens me adorem, não por mim mesmo, mas por eles. Quando eles me adoram, eles são salvos. Quando eles me adoram, eles encontram o sentido da vida. Quando eles me adoram, eles encontram o perdão. Não é por mim, é por você. Adorar a Deus não é
por Deus, simplesmente, é por nós mesmos. O adoramos porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Então, quando nós estamos em adoração ao Senhor, nós estamos alinhados ao plano de Deus para a nossa vida. Então, isso vai nos fazer bem. Por isso Ele quer que nós o adoremos, porque vai nos fazer muito bem. É por você, é por mim, e não simplesmente por Ele. Eu achei interessantíssimo essa experiência. É algo maravilhoso. Então, o versículo 24 diz: chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E depois vai ser tirado aquele único talento que ele recebeu, porque ele enterrou. Pois bem, qual é o sentido da vida? Você já descobriu de fato? E dentro desse sentido, qual é o propósito? Qual o propósito daquilo que Deus derramou na sua vida, daquilo que Deus faz na sua vida? Muitos estão vivendo sem sentido. Eu tenho encontrado pessoas que estão sem sentido na vida. Não descobriram ainda o sentido de fato. Eu quero voltar lá no início. Nascemos carequinha, sem dente. A gente vai aprender a falar, aprender a andar. A gente vai aprender a se comunicar, a gente vai aprender muitas coisas, a gente vai desenvolvendo e aprendemos muitas coisas. Ao final da vida volta, vamos ficando de novo, careca, sem dente, dificuldade para andar, precisando de ajuda. Tudo que aquilo que era de criança parece que volta na velhice. E nesse meio aí, o que você tem feito? Como você tem vivido? Qual é o sentido para você? Será que a vida é só isso? Nasce sem cabelo, fica com cabelo, depois fica sem cabelo e morre? É só isso a vida? Nascemos, crescemos, trabalhamos e morremos? É só isso a vida? Tem algo mais profundo, melhor? Tem algo mais grandioso? Tem algo mais significativo? Então descubra os seus talentos e você vai descobrir o sentido da sua vida, porque cada um foi chamado para fazer uma coisa. A igreja de Cristo, ela é um corpo que tem todos os membros. Cada membro cumpre a sua função. Nós não andamos com as mãos, nós andamos com os pés, com as pernas. Cada membro cumpre o seu propósito. Então, você colocando isso a serviço do seu próximo, você vai ver que você será muito mais feliz. Talvez a nossa infelicidade é de reter. Nós vamos retendo. Nós olhamos para nós, é a nossa vida e o que Deus nos deu para compartilhar. Quanta alegria há em abençoar vidas. É muito melhor dar do que, é muito mais grandioso dar do que receber. O que você faz bem? O que você gosta? Qual o dom que Deus te deu? A vida é só isso que você está vivendo? Como Deus é bondoso e misericordioso conosco. Por quê? Você viveu os talentos, você vai viver uma vida abundante. Eu não vou dizer para vocês que o ministério é fácil, porque nunca foi, para ninguém. Mas o ministério me causa muitas feridas, e não
estou dizendo isso em forma de murmuração, de forma alguma, nem de alguma reclamação. É apenas um comentário para que você me entenda. Mas as alegrias que o ministério me dá são muito maiores. Sou ferido pelo ministério, porque estou seguindo a Cristo. Não há seguidor de Cristo que não seja crucificado de alguma forma, em algum sentido. Mas as alegrias que eu tenho no ministério é incomparável. A alegria de ver a restauração de uma família, de um relacionamento, é incomparável. Isso não tem preço, não tem satisfação. Quando eu recebo e compro uma roupa nova, quando eu posso dar um presente para alguém, quando eu compro algo para mim, me deixa, sim, satisfeito, feliz, mas não se compara quando eu vejo uma vida transformada. Quando eu vejo pessoas sendo libertas por Deus e usando talvez o único dom que Deus me deu, que talvez nem seja o de pregar. Tem excelentes pregadores, mas aquilo que Deus me deu, que eu procuro usar no reino de Deus, porque isso me completa. Essa é a glória da vida. Você será completo quando você executar, encontrar o sentido e executar o sentido, a sua vida será gloriosa. Gloriosa. Não haverá tristeza que suporta isso. Onde mesmo você é bom? Sem falsa modéstia, eu não sou bom. Você é, em alguma coisa você é bom. Todos nós somos. E nós não falamos isso com ar de superioridade. Não, é normal, é comum, é humano. Você é melhor do que eu em alguma coisa. E é simplesmente isso que você tem que viver. Porque a todo o que tem, lhe dará, e terá em abundância, versículo 29, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque a gente perde, a gente enterra. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero que você pense nas categorias de fazer, trabalho. É muito mais importante o seu relacionamento com Deus do que o que você faz, principalmente na igreja. O que você faz é importante, é necessário. A sua vida com Deus é mais importante do que o que você faz. Eu estou falando de ser. Imagina aqui se todo mundo encontrar o sentido da vida e colocar propósito no sentido da vida. Que igreja feliz! Hã? Que simpatia! Quando entrar um visitante aqui, vai encontrar todo mundo sorrindo, com aquele ar do Espírito Santo de Deus que sai pelos poros, que sai pelo olhar, que sai pela boca, que sai pela vida. E isso é contagiante. Uma igreja simpática, como a igreja de Atos, capítulo de número 2. Uma igreja simpática, porque flui do Espírito. Se todo mundo encontrou o significado da vida, encontrou os talentos, está exercitando, está vivendo bem. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que casa feliz. Que relacionamento leve. Vivendo os talentos que Deus nos deu. Exercitando cada um deles. Sabe por quê? Nós fomos chamados para evoluir. Fomos chamados para desenvolver. A vida não pode parar. A vida só acontece em movimento. Aqueles que saíram aqui imediatamente, eles foram dobrar, negociar os seus talentos. O que recebeu 5 trouxe mais 5. Aquele que enterrou, paralisou a vida, é ele que o coração dele amargurou e a visão dele se tornou corrompida. Por quê? Porque a vida não para, não pode parar, a vida acontece em movimento. Para alguns a gente tem que dizer, para um pouco, né? Porque se tornou um ativista,
ativismo. Ele tem vivido isso e também não é saudável. O excesso nunca é bom. A gente está falando de coisas que trazem equilíbrio e que trazem significado. Se a gente enterra, perde o sentido, perde o propósito. E a vida se torna mais difícil. Tem pessoas que têm 50 anos, ainda não descobriu o sentido da vida. Eu tenho encontrado pessoas assim, e deve ser muito sofrido, deve ser muito triste, mas a palavra que Deus nos traz aqui é uma palavra de libertação, é uma palavra de cura, é uma palavra de bênção, é uma palavra que vai trazer para você vida abundante. Se você nunca experimentou vida abundante, se você viver isso que nós estamos comentando nessa noite, anunciando o Evangelho, você vai ter uma vida abundante, porque quem garante isso é o Senhor. Aquele que sabe o que é bom para nós e sabe o que nós podemos fazer e nos capacitou para isso. Nos capacitou para isso. E o interessante também é que o talento a gente não escolhe, né? Se eu pudesse escolher, eu queria ser músico dos bons, né? Se for para ser, tem que ser dos bons. Eu queria ter o olho azul, igual da minha mãe e da maioria da família, e também queria ter dinheiro, porque eu não sou bobo assim, né? O dinheiro não é o problema, a Bíblia não é contra. Então queria todas essas bênçãos. O amor, né, do dinheiro é a raiz de todos os males, mas você usufruir é bênção. Amém? Então é quem possui quem. Amém? Então o dinheiro não pode possuir você, é você que tem que possuí-lo. É você que tem que estar no comando, no controle. Não tem nada de errado com isso. Então, se fosse para escolher, eu queria ter o olho azul, ser músico e ter uma boa grana. Mas, olho castanho, sem dinheiro, não canta nada. Então eu tenho que descobrir o que é que Deus me deu. Já que não é o que eu queria, Deus me deu alguma coisa, Deus me deu, não é possível. Então eu tenho que descobrir isso, eu tenho que viver isso. E tenho que ser feliz com isso. Feliz pela bondade, a misericórdia que Deus derramou. Que maravilha, como Deus é gracioso para com a nossa vida. Então é dar objetivo na vida. Você tem que ter objetivo na sua vida. A sua vida espiritual tem que ter objetivo. Você tem que saber onde você quer chegar. E não queira chegar em uma semana. É um dia após o outro. É uma construção, é algo assim, ó, sereno. É uma caminhada num ritmo saudável. Não é nem correndo e nem parado. É algo que é edificante. Que você tem aqueles momentos, aquelas estações que você para na vida e refrigera a alma. Porque entre esse nascer careca e morrer careca, nós temos as lutas, nós temos que enfrentar os problemas, nós temos desgastes. Então encontrar o sentido na vida é muito importante, mas ter o objetivo também é muito importante. Se a gente viver sem objetivo na vida, a nossa vida não faz sentido, é só nascer, respirar e morrer. Então nós não estamos vivendo, nós estamos existindo apenas. Existindo. Então evolua, cresça. Cresça no seu ministério. Cresça na presença de Deus e você será feliz, você será abençoado. Não feche seu coração. Não se tranque. Às vezes a gente coloca uma muralha em nossa volta, assim a gente fica todo armado. Fique em paz. É Deus que cuida, é o Senhor que fala. Se porventura algo falou o seu coração, foi o Senhor que falou, porque eu não tenho condições de chegar no seu coração. O máximo que eu posso fazer é um discurso que pode ser muito vazio. Palavras ao vento, um discurso seco. Mas se chegou no seu coração é porque o Espírito chegou no seu coração. É porque o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. É porque é isso mesmo. É isso mesmo que Ele quer conversar com você. É isso mesmo que Ele quer tratar com você. Para que servem os dons?
para edificar a igreja, uns aos outros. Para que servem os talentos? Para ser multiplicados. Quando nós enterramos, nós empobrecemos. E eu nem estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Estou falando como ser humano. Tem algumas coisas na vida que eu descobri muito tarde, fui aprender muito tarde. E eu vou ser um eterno aprendiz, porque o que eu tenho que aprender ainda para fazer melhor. Eu não tenho metas para cumprir, eu tenho que ser melhor do que fulano, não se trata disso. Estão me entendendo? Amém? É a sua vida melhor. Hoje eu tenho vivido muito melhor do que algum tempo atrás, porque amadureci, cresci um pouco, evoluí como ser humano. Quando cheguei no seminário, interessante, né? A gente precisa assim, de um choque para aprender algumas coisas. Então, um tanto egoísta. Eu não tinha muito esse negócio, eu não sou muito atento a esse negócio de dividir as coisas, nada. Aquela vida que a gente leva sem perceber. Então, era um egoísta que não percebeu que era egoísta. Quando eu chego no seminário que eu tenho que dividir até meu sabonete, às vezes eu divido até sem querer, porque foram lá e pegaram sem pedir. Quando eu cheguei lá não tinha mais. Você tem que conviver com isso. É coisas que às vezes mexe com você, mas que te leva ao crescimento. Aprendi a compartilhar um pouco. Eu até a fase adulta eu não falava, né? Tinha gente que achava que eu era mudo. Não conversava. Então eu tive que aprender a conversar. Eu converso pouco, falo o necessário. Eu acho que é pouco, né? Tem que perguntar para a Dayana. Mas assim, hoje eu tenho que falar. Então são coisas que Deus provoca. Deus provoca a vida. Deus provoca o ministério, Deus provoca os talentos, Deus está nos provocando para o nosso próprio bem o tempo todo. O tempo todo. Isso é cuidado. Amém? Então vamos desenterrar o talento. Coloque ele a serviço do seu próximo. Coloque ele a serviço de Deus, coloque ele a serviço da sua própria vida, encontre o sentido, as coisas que você gosta de fazer, faça. Tem um pessoal aqui que gosta muito de futebol, né? Sem excesso de videogame também, não há nada de errado, gosta de fazer isso, tem o tempo certo para tudo, então de vez em quando é bom, vai lá e faz algo que você gosta, é vida. Isso é vida. Mas só não troque, né? Na hora de cultuar a Deus, é hora de cultuar a Deus. Hora do lazer é hora do lazer. Apenas não inverta. Não faça a inversão das coisas. Mas cada coisa no seu lugar, a vida, ela completa dessa forma. Encontrando significado. Encontrando significado. Desenvolvendo. Olha para a sua vida e se pergunta: a vida é só isso? Agora, imagine Deus, o ser de Deus. Será que Deus faria algo tão pobre assim? Me perdoe a expressão. Quando eu olho para a minha vida, nossa, será que Deus é pequeno assim? Não, então a vida é mais do que isso. Se a vida for só isso aqui, Deus é muito pequeno. Como eu sei que Deus não é pequeno, é grandioso, é grande, é poderoso, então a vida é mais do que isso. Amém? Essa é uma matemática simples e lógica. Para a vida ser só isso, Deus tem que ser muito pequeno, muito limitado. Um Deus que não tem criatividade. Um Deus que não tem dinâmica, é monótono. Todo dia fala a mesma coisa, faz a mesma coisa e vive do mesmo jeito. Deus deve ser desse jeito. Bom, como a Bíblia diz que Deus não é assim, é dinâmico, é poderoso, é criativo, é vivo, é uma chama viva, é um espírito ardente, é fôlego de vida, é maravilhoso, é conselheiro. Enfim, não temos como descrever o ser de Deus, nós temos uma noção do que Ele é. Então, se Deus é tudo isso, então a vida não pode ser tão pequena.
A vida não pode ser tão pequena se esse Deus é o Deus que nos criou. Aquele que exerce será acrescentado. Se você teve uma alegria no ministério, na vida, no relacionamento com Deus, saiba você que muito mais será acrescentado, multiplicado na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Ministério de louvor.